Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos internautas, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal, onde hoje, dia 4 de outubro, iremos falar sobre São Francisco de Assis, o nosso Pai Seráfico. Vamos para a leitura do Evangelho, depois para a meditação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela se aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitados por muitas coisas, porém uma só coisa te basta. Maria escolheu a melhor parte, e esta não será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, amigos internautas, veja que o Evangelho de hoje nos mostra que só uma coisa nos basta. Só uma coisa é necessária. É estar aos pés do Senhor. É estar ao lado de Cristo, ouvindo e prestando atenção à sua palavra. Marta andava preocupada em servir o melhor banquete para o Senhor, e ela está certa, mas ela precisava entender que o mais necessário era estar aos pés do Senhor como a sua irmã Maria. E aqui não é a Maria, a mãe de Nosso Senhor, a nossa mãe. É Maria, a irmã de Marta, como o Evangelho nos mostra e nos deixa claro. E nós precisamos ser como Maria, estar aos pés do Senhor, ouvindo o apelo do Senhor para a nossa vida, para a nossa salvação. Amados irmãos e irmãs, se nós escolher por primeiro a palavra do Senhor, é preciso estarmos felizes, porque isso não nos será tirado. E foi isso que aconteceu com São Francisco de Assis. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu estar aos pés do Senhor. Ele escolheu servir ao Senhor. Por isso, hoje, São Francisco arrasta muitas multidões. É um grande santo. E que ele interceda sempre por nós. Vamos entrar um pouquinho na história de São Francisco, depois a oração e depois encerrar o vídeo de hoje com a oração de São Francisco. Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e pai de família, nobre da província. Na juventude, Francisco era muito rico e abanjava dinheiros com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe esperançavam interesses muitos, menos os estudos. São Francisco, antes de sua conversão, é como hoje em dia os rapazes de grande e alta categoria, com dinheiro, com amigos, amigas, se divertindo. Na juventude de Francisco, por volta dos seus 20 anos,
uma guerra começou a acontecer em Assis, entre Perugia, uma cidadezinha, e Assis. Ele queria combater, né? São Francisco também entrou nesta parte da guerra da cavalaria. Ele queria ser soldado, né, naquele tempo, cavaleiro, perdão. E São Francisco, em um breve momento da guerra, ele caiu em uma doença terrível. Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Este lhe pediu: serve ao amor e ao Senhor. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar pérolas preciosas, sobre a qual era no Evangelho. E aqui eu já vou passar para o chamado de São Francisco para vocês entenderem o que eu disse no começo, a construção da igreja. Uns dias simples, mas muito especial, no momento que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olha que está em ruínas. E aqui é importante explicar que quando São Francisco ouviu essa palavra, ele pensou que era a igreja que estava em ruína, a capela de São Damião. Mas Jesus pediu que ele fosse reconstruir nós, cristãos, que somos a igreja de Cristo, que somos a casa de Cristo que estava em ruína. O santo vendeu tudo. São Francisco vendeu tudo o que tinha para apurar dinheiro para a construção, para o erguimento da igreja de São Damião. Pedro Bernardone, seu pai, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou para casa, bateu nele e ao correntou pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido. E o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda a herança e disse: as roupas que eu levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. E em seguida desnudou e entregou suas roupas ao seu pai, dizendo: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora podereis dizer: Pai nosso que estais no céu. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pediu esmola em Assis. Terminando este trabalho, começou a reforma, a igreja de São Damião. Depois ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Pronúncia. Ela fez parte de ambos momentos sublimes de São Francisco. Então, queridos irmãos e irmãs, São Francisco, ele começou a sua missão sozinho. Muitos chamavam ele de louco de Assis, o doido de Assis. Mas São Francisco, com a sua capacidade, conseguiu encontrar e chamar muitos outros. A primeira ordem dos frades foi fundada por São Francisco. Começou no tempo de São Francisco e vem até hoje. Os frades menores, capuchinhos, os frades menores e a terceira ordem,
Não. A Ordem dos Frades, tanto os menores como os capuchinhos, a Ordem das Clarissas e a terceira Ordem franciscana, que é a secular. A Ordem franciscana secular, que os leigos fazem parte, no carisma de São Francisco. Seguimos Jesus a exemplo de Francisco, ao chamado de Francisco. Então, que neste dia, São Francisco nos ajude a viver de forma tão linda o amor de Deus. Vamos fazer a oração final para o nosso dia ser abençoado por Deus pela intercessão de São Francisco. Ó São Francisco, que enviastes vossos primeiros discípulos pelo mundo inteiro, a fim de pregoar-se a boa nova do reino de Deus. Alcança-me do Senhor o espírito apostólico e o zelo missionário, para que me interesse por sua obra e procure colaborar com a Igreja, a fim de que o reino de Deus se estabeleça na terra. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Que Deus nos abençoe pela intercessão de São Francisco neste dia. Eu já lhe convido, você da nossa cidade de Belém, para às 7 horas da noite, de frente à Casa Franciscana, missa de encerramento dos novenários em honra a São Francisco de Assis. Deus os abençoe e até amanhã, no próximo vídeo, se Deus quiser.